Bom, pessoal, começando aqui mais um episódio do PaterCast. Meu nome é Matheus Mello. Abraham Huang. Boa, muito bom. Lembrando que o PaterCast é um movimento de resgate da paternidade. Isso aí, boa. Vamos começar então hoje mais uma série e o tema, quer revelar qual que é o tema, Abraham? Mas o tema dessa nova série é finanças. Finanças, muito bom. Eu peguei até aqui partindo direto aqui, eu quero... Na verdade, a nossa linha editorial também, a nossa linha editorial do episódio de hoje é paternidade na prática. Quero muito poder aprender com você aí sobre pai, marido, gestão de finanças e etc, né? E até eu queria, primeiro de tudo, definir finanças aqui, que é uma das definições, né? É conjunto de atividades relacionadas à gestão do dinheiro e dos recursos econômicos. É claro, né? Vai para o âmbito pessoal, público e tudo mais, mas aqui a gente está falando de finanças, não é óbvio, mas a gente vai falar de finanças no âmbito da família, Sim. né? Então, você acha que tem diferença entre dinheiro e recursos econômicos de forma geral? Você acha que é mais amplo? Quando a gente usa a palavra dinheiro, dá mais a ideia daquele o dia a dia. Dia a dia. Dia a dia. Uhum. E recursos parece que você vai alocar em alguma coisa um pouco mais intencional. Uhum. Mas acho que se você é intencional com dinheiro, ele acaba se tornando um ativo, um recurso. Verdade. Boa. Como é, Abraham, a tua história assim com dinheiro? Tipo, como foi a tua criação? Tá. Como foi lá no passado, assim? Como foi a Vai sua começar, relação já vai com... começar com a parte difícil. A A parte- parte dura. Como foi a tua criação em relação ao dinheiro? Em relação a Eu, finanças? eu vou tentar ser breve, mas eu tive alguns momentos na minha criação, na minha infância. Eu nasci num ambiente, assim, eu sou filho de imigrante, então meus pais não vieram com recursos quando emigraram, eles vieram fugindo da miséria para recomeçar em algum lugar. E o Brasil foi esse lugar que eles enxergaram uma oportunidade. Ali, eles casam também, meus pais se conheceram no Brasil, se casaram, e eu já nasci um ano depois do casamento, nasci. Então, eles estavam bem no começo de tudo. E eles até contam a história que eles moravam num ambiente de trabalho mesmo. Então, já trabalhavam com confecção de roupa, moravam no lugar que se confeccionava as roupas. Nossa. Então, até minha avó fala que a gente dormia em mesa de corte, colocava umas almofadas. Então, era um ambiente não adequado. Mas em menos de 10 anos, parece que é muito, né? Mas quando você pensa, né, na construção de uma família, não é muito. Em menos de 10 anos, as coisas melhoraram relativamente bem. E aí mudamos para um apartamento bem confortável. E eu morei nesse apartamento por 10 anos exatamente. Eu lembro que eu tinha quase 10 anos, né? E eu morei por quase 10 anos nesse apartamento. Só que foi uma ruptura muito rápida. De repente, literalmente, da noite para o dia, perdemos tudo. Passamos por uma crise muito intensa na família e meus pais perderam literalmente tudo, tudo, tudo. Eu lembro dos credores vindo pegar televisão, carro. Sério? Caraca. E nessa época meus pais tiveram que se refugiar fora de São Paulo, porque estavam tentando entender o que estava acontecendo, o que dava para ser feito. E eu fiquei em São Paulo sozinho. Então eu não tive uma conclusão positiva de tudo que eu vivi. Nossa. Na verdade, eu vivi um ciclo inicial de imigrante tentando se virar. Eu era muito pequeno, claro, não entendia quase nada do que estava acontecendo, mas eu não sentia falta. Eu sabia que não tinha as coisas que meus amigos tinham, mas eu estudava numa escola particular. Eu não tinha o tênis que eu lembro disso. Eu não tinha o tênis que eu gostaria de ter, mas eu tinha um tênis. Mas depois, de repente, as coisas melhoraram. Eu comecei a ter o tênis que eu queria ter. Comecei a ter os objetos ali, né? Sim. Que Item de toda criança. consumo, assim, né? Aí eu nem era muito ligado nessas coisas, pra falar a verdade. Mas eu percebi que eu podia ter. Então, na minha cabeça ficou mais, acho que tá tranquilo. E quando teve essa ruptura, que na verdade acontece quando eu tinha 17 anos, mais ou menos. Estava terminando Que o seus pais colegial. quebraram. E aí, ali que eu falei, cara, o negócio tá bem complexo. E então, acho que a minha formação ela foi incompleta. E eu cresci nessa primeira fase adulta, na minha primeira fase adulta, com a ideia de que eu teria que ser o filho que iria resolver as dívidas do meu pai, dos meus pais. Então, é um péssimo drive. Você vai procurar uma coisa que é de ganho muito rápido, ou você vai se esforçar de uma maneira excessiva. E vai mandar o dinheiro para onde não deve. E você vai se frustrar. A verdade é que você vai se frustrar, a não ser que você, sei lá, dê a sorte de 1 em 1 bilhão, né? Mas mesmo que você dê a sorte de 1 em 1 bilhão, não resolveu o problema. Mentalmente, espiritualmente, você não resolveu. E eu lembro que a minha primeira fase
na fase adulta, eu tinha muito essa neura. Então, finanças também não estava de uma forma saudável em mim, Neura do que você disse? de querer resolver os problemas. Hum. E achar que Você diz dos seus pais ou no geral? dos Assim? meus pais. Eles continuavam, a vida recomeçou, mas continuavam devedores. Então, E nisso aí, desculpa, você já estava casado? não. Não? Ah, tá. Eu caso 10 anos depois ainda. Entendi. É. Mas você passou esse período, tipo, com essa super preocupação com seus pais. Exatamente. Eu lembro um dia, no meu trabalho, o meu chefe, que gostava de me levar lá para as reuniões de noite dele lá, sei lá, sinuca, bar. O cara gostava de fazer networking em uns lugares nada a ver. E eu lembro que uma vez ele estava comigo ali e falou, cara, o que você está procurando? Ele perguntou, cara, o que você está procurando? O que você quer? E eu fui bem honesto, a gente estava assim num momento bem íntimo já, tal, vulnerável. Eu falei, cara, eu contei brevemente a história dos meus pais e falei, cara, eu penso que num curto período eu quero ter esse objetivo de ajudar meus pais a quitarem as dívidas deles. Ele falou, cara, isso não vai ser bom para você. Isso, na verdade, vai te atrapalhar na sua carreira, vai te atrapalhar no seu crescimento saudável, vai te atrapalhar nas oportunidades, você não vai enxergar as verdadeiras oportunidades. Ele falou, larga isso. Se você quer ter sucesso tanto nessa companhia quanto em outra, larga isso. Tinha quantos anos, mais ou menos? 25, 26 anos. Nossa. E essa conversa aconteceu nos Estados Unidos. Eu trabalhava para ele, para a unidade dele dos Estados Unidos. A gente teve essa conversa lá. Então eu estava, porque nos Estados Unidos você também já pensa, vou ganhar em dólar, talvez a coisa vá um pouco mais rápido. E eu comecei a entender, cara, eu preciso quebrar isso na minha vida. Nossa. Então, Nossa. assim, só respondendo um pouquinho, eu sei que foi um pouco Como é que longe. foi a relação? Muito bom. Então, a minha formação não foi muito saudável, mas eu acho que depois que eu caso, me torno pai, esse aprendizado, esse histórico me ajudou a entender algumas coisas que eu poderia fazer com meus filhos. Justamente nesse ponto deles, talvez, tipo, daqui, o seu filho mais velho tem quantos anos? Agora, 13. 13, tipo, daqui, vamos dizer que daqui 5 anos ele vai começar a trabalhar. Pra ele... Até voltando então, tô falando de paternidade na prática, você acha que teve alguma coisa que seu pai fez ou deixou de fazer que te levou até essa mentalidade, tipo, putz, eu tô muito preocupado com os meus pais, assim? Acho que, Pra gente poder aprender, assim, como... eu acho que nunca houve uma conversa que um pai tem que ter com o filho de falar, filho, isso aqui é um problema meu. E eu sei que pode parecer o óbvio, o natural, mas eu acho importante, quando você passa por uma situação tão traumática com os seus filhos, hoje, se eu passasse pelo que meus pais passaram lá em 90 e pouco, eu com certeza teria essa conversa. Filho, eu cometi um equívoco, um erro, um deslize, um problema, teve problemas externos também que não estavam no meu controle, e a situação é essa, e você não tem responsabilidade sobre isso, você não tem culpa disso. E eu até, internamente, eu achava assim, eu sei que eu não tenho culpa, mas eu preciso fazer alguma coisa. Porque você tem consideração, carinho pelos pais, né? E você quer dar seu melhor, né? E, cara, pensando bem até hoje, uma coisa que me pegou na época, me veio essa mentira. Filho de peixe, peixinho é. E eu achava que... Você ia viver a mesma coisa. Ia viver a mesma coisa. Nossa. E eu achava que as pessoas me enxergavam da mesma maneira. Mesmo sabendo que eu não tinha nenhum envolvimento com os negócios dos meus pais, eu imaginava que as pessoas pudessem me enxergar dessa maneira. Nossa. Filho de peixe, peixinho é. Caraca. Nossa, aí já fica uma boa lição, então. Do que você entende da sua história. Até que você falou, se você, sei lá, final do ano, não vai acontecer, mas final do ano você chegou numa crise financeira. Não, eu tive minha crise também. Então a gente vai chegar lá. Eu tive minha crise pessoal também, num nível assim de quebradeira, pesada, hardcore, mas a maneira como isso se fez, o desdobramento disso foi completamente diferente. E, cara, a real, eu sei, a gente vai ser controlado nossas finanças, até um dia, aliás, um dia não, nos próximos episódios a gente vai ter o Felipe Zapalar para trazer uma visão mais de controller, alguém que tem tudo na planilha, CFO do Patercast, e de tantas outras organizações aí. E eu sei que a gente tem que ter essa boa mordomia, responsabilidade, mas tem situações, tem eventos que não estão no nosso controle. E tem coisas que acontecem. E tem, às vezes, oportunidades que você vai querer agarrar e você investe naquilo e não dá certo.
E eu acredito que alguns fracassos, até do ponto de vista assim, espiritual, alguns fracassos são bons, Sim, né? são Deus bons. converte, né, o É, mal pro bem. ele converte para o bem. E, aliás, o fracasso em si não, mas o resultado disso pode ser muito bom. Sim. Um grande impulso na vida né, da família, da Uhum. carreira, né, ou de um pai, no caso. Uhum. Mas eu acho que no meu caso, quando eu tive isso, por justamente ter vivido aquela experiência, e ter vivido, agora vamos somar mais 10 anos, tá? Ter vivido os últimos 20 anos. 20 anos, porque quando aconteceu isso eu já estava no final dos 30 e pouco. Quase 20 anos com, talvez, com esse tormento de filho de peixe, peixinho é. Eu Uhum. falei, não, Da saída da tua casa e a construção da sua casa, você termina sim. esse período de 20 anos numa crise, né? Então, acho que ali eu tive a oportunidade de finalmente quebrar isso dentro de mim. Nossa. Aí não foi um processo, mas eu considero que foi até um processo rápido. Uma vez que você entende, você abraça e coloca a família, os filhos, a esposa, os filhos dentro de um mesmo track, Hum. o mesmo objetivo. Gente, a gente está nessa situação, a gente vai sair dessa situação, nós precisamos nos acomodar. Eu lembro que vim de apartamento, fiquei sem carro, mudei meus filhos de escola, a gente se ajustou. Seus filhos tinham quantos anos quando você passou por isso? Eles tinham 5 anos, meu filho tinha 5 anos, 6 anos. Nossa. Eles já tinham consciência de algumas coisas, 6 e 4 anos. Qual- Como que. Tipo, eu sei até que a gente com o Fê, a gente vai falar um tanto sobre a prática da planilha, do. Ah, talvez ele vai falar, não gaste mais do que você recebe, coisa assim, mas falando de família, assim, na prática, a minha pergunta é assim, tem um limite? Ou melhor, qual seria o limite pra você? Cara, agora eu sou casado. Uhum. Tá, primeiro eu tenho uma esposa, depois eu vou ter filhos. Tá. Tipo, como não arriscar demais no sentido. É. Porque eu fico pensando, tem tantas histórias de pessoas que falam, nossa, eu quebrei. Uhum. E como eu nunca tive um contato próximo de uma pessoa que falou, cara, eu tô passando por uma situação que eu quebrei. Uhum. E eu falei, caraca, e me dá um temor que eu falo, poxa, eu também não quero arriscar demais e ser um tolo, Uhum. mas ao mesmo tempo eu quero prosperar. A Qual que é esse gente, risco que quebra, Abraham? acho que eu já vi muito conteúdo sobre isso, ensinando, afirmando essas verdades. E eu concordo, 100%. A diferença no meu caso é que eu e minha esposa, nós estávamos envolvidos com o mesmo projeto, com o mesmo empreendimento, com Tipo, não foi a uma mesma loucura fonte. sua, né? Não, não. Aham. A gente entendeu como um casal que a gente precisava insistir, seguir. E talvez hoje olhando um pouco para tudo isso, eu deveria ter dado um eject um pouco antes. Eu não devia ter insistido em alguns pontos por tanto tempo que pioraram a situação. Eu podia ter dado em vez de um stop, um eject, vamos recomeçar esse negócio. Poderia. Mas nós estávamos juntos nisso. Então, eu concordo com essas afirmações que você tem que preservar a família, preservar a sua esposa, os filhos, para que eles não sejam penalizados, né, por erros, né, dos seus projetos pessoais ou suas tentativas, seus empreendimentos. Eu concordo com tudo isso. Saber separar bem a pessoa jurídica da pessoa física, eu entendo perfeitamente. Mas no meu caso específico foi uma situação conjunta. E nós entendíamos naquela época que era necessário. E era a nossa fonte primária de renda. Caraca. E aí, como que hoje vocês, tipo, passando pelo que vocês passaram, que eu imagino deve ter sido muito difícil, poxa, aí você já tem filhos, nossa, deve ter sido muito difícil. Mas aí, como é que hoje vocês não vivem com medo, assim? Porque também eu imagino que deve ser uma vida miserável a pessoa viver com medo, sabe? Tipo, Eu acho que hoje eu tenho muito menos medo. Não vou dizer que eu tenho zero medo, eu espero que isso, né? Ninguém quer sentir dor de novo, nem o ser humano gosta de sentir dor. Mas hoje, por ter passado essa temporada aqui, foi bem difícil mesmo. É muito aterrorizante, desesperador você ver nossa, que tem filhos, meu esposa, Deus. dependendo de uma solução rápida. Uhum, Eu vejo hoje como Deus nos sustenta. uhum, No meu caso, como cristão, eu tenho essa fé de que Deus me sustentou. sim. Não faltou, não fomos. Claro que ajustamos, como eu falei, eu vou usar essa palavra ajustamos, mas entenda uma série de coisas aí. Pode ser eliminar, pode ser reduzir, pode ser passar vergonha, pode ser um monte de coisa. Nós ajustamos uma série de pontos
para que nós pudéssemos mais rapidamente Sim. sair daquela situação. E foi muito importante ter isso alinhado em família. Eu lembro, vou dar um exemplo prático. Nós estávamos acostumados, por exemplo, a ter uma saída para jantar ou para almoçar. Não vai ter. E se for para ter, a gente vai fazer uma coisa bem ajustada. E normalmente as famílias de São Paulo, capital, têm como um destino mais fácil shopping. Só que shopping, a gente tem a ideia de que só vou lá para tomar um sorvete. Não é bem assim, né? Total, porque o estacionamento está um crime de tão caro que Não tá. só o estacionamento, como todo aquele ambiente, ele é preparado para você gastar, para o consumo. Então, sem perceber, você acaba se cedendo. Então, a gente entendeu, vamos para um ambiente onde a gente possa ter essa relação menos tensa. Começamos a frequentar parques. Cara, a gente descobriu um hobby nosso, que a gente não tinha. Que legal. A gente começou a fazer piquenique. Olha só. Que E você assim, vai comer o sol que tem na cesta ali. E você tem que se preparar. Você não vai comer salgadinho fofura que vende no parque. Você leva uma coisa mais interessante. Você compra no pros seus mercado filhos, com o salgadinho fofura. Né? E isso começou a trazer uma mentalidade para os meus filhos, para mim, para minha esposa. E não foi uma concessão a troco de nada. A gente ganhou muito, na verdade, com isso. E então acho que quando legal. você tem esse alinhamento intencional, por isso que eu falo, cara, se você quer sair rápido dessa situação, se alguém está assistindo que está passando por essa situação, se alinha o quanto antes. Eu já falei com alguns maridos, via Patercast, principalmente, de que estavam escondendo as finanças para as esposas. Nossa. Porque eles não queriam frustrá-las. Ou então, alguns acreditavam que num curto prazo eles resolveriam. E tem um especial que me falou assim, cara, sabe qual que é o meu problema? Porque eu me acho inteligente demais. Porque eu acho que sempre eu dei um jeito e eu acho que eu vou conseguir dar um jeito, porque eu sou inteligente. Eu sei que eu vou conseguir. Outros falam assim, é só eu me esforçar. Cara, eu acho que você tem que se esforçar, acho que você tem que ser inteligente. Se você não acha, se você acha que você não é, você só precisa entender que tem recursos para você sair disso. Mas enquanto você tiver sua família achando uma coisa e você outra, cara, você tá numa tensão contrária. Nossa. E eles vão estar, tipo, super no escuro também, né? Porque você... E aí, quando vem a frustração, a bomba, ela é uma bomba atômica. Podia ter sido um morteiro, mas se torna uma bomba atômica. Então, o conselho é, principalmente antes. com a esposa, Quanto antes. tempo real de compartilhamento de tudo que tá acontecendo. Claro, eu não estou dizendo que encha a sua esposa de preocupações momentâneas, não. Mas você tem que ter um acompanhamento, você tem que dar não vou dizer um relatório, mas você tem que ter conversas. Você tem que falar, justo, a né, situação é essa, eu estou enxergando que o caminho é esse, o meu planejamento está em cima disso, tem alguns fatores que são externos, mas eu vou precisar da sua ajuda. Cara, a esposa, quando tem um homem, um líder, que traz um plano de ação, uma visão, cara, que esposa que não vai querer ajudar? Ela vai... aquela que talvez ele ache, aquele marido que acha, não, minha esposa não vai abrir mão do luxo dela, a minha esposa não... Cara, você vai se surpreender. Como as esposas, elas vão se submeter a esse plano e elas vão estar empenhadas em fazer isso. Demais. Porque ela tem também esse senso protetor com os filhos. Sim, Muito total. forte. Nossa, que demais. Nossa, já foi... Muitos pontos foram sendo endereçados, assim. A gente tava compartilhando antes, né, que um ponto que eu tenho, assim, é ter vivido uma realidade na minha infância ali, há alguns anos a minha família estava numa situação financeira que hoje já está muito melhor, graças a Deus. Mas precisei passar por algumas coisas que eu já tenho certeza. E hoje não tenho nada além de gratidão, assim, pelo que passei, assim, sabe? Foi difícil, questão de... Eu até tava compartilhando, né? Estudar numa escola em que as pessoas têm muito mais dinheiro do que eu, ser bolsista. Então, assim, a calça é de um jeito, o tênis é do outro jeito. A chuteira que todo mundo usa tem um símbolo de certo, assim. Mas a sua é, tipo... É uma marca muito estranha, coisas assim. Foi super difícil. Mas eu sou muito grato porque hoje, é claro, né? É muito mais fácil você olhar como adulto, né? Quando você é criança, adolescente, pra você é um caos aquilo, né? Mas eu tava até falando, né? Que eu fico pensando, com os meus filhos, eu fico pensando, cara, eu não quero que eles passem pela mesma coisa, mas eu quero que eles colham desse fruto de força e de gratidão também pelas coisas simples, né? Se você quer que eles colham, você vai ter que semear isso neles. Como? Compartilhando, contando as suas histórias, contando a tua vivência.
contando como foi a sua infância. E não de uma maneira melodramática. Que fica até chato, que isso que eu ia te perguntar, né? Como é que você vai compartilhar com um adolescente sem o adolescente falar, meu Deus, de novo meu pai tá querendo falar que ele pegava 3 barcos, um avião e pegava 2 jegues pra ir pra escola, não aguento mais, né? Como fazer isso de uma forma legal? Olha, pelo menos com os meus, eles adoram escutar as histórias. Ah, Algumas então vezes, você é um bom contador de histórias. algumas vezes eles até pedem para a minha esposa contar aquela história. Que legal, que Então, legal. eu acho que conecta. Tem maneiras de você conectar, porque a gente fala a gente fala bastante no Patercast com pais de adolescentes. Alinha a sua expectativa, porque às vezes o pai ele quer contar uma história, tal, ele quer ter um momento especial com o filho, mas tem um detalhe, não é na hora que você quer. O adolescente tem hora que ele não quer. Você tem que esperar a oportunidade. Aí você vai falar, senta aqui agora que eu vou te contar a história da minha vida e aí- vai querer se matar ali, né? Tipo, E muitas vezes você tá lá, escovando seus dentes, e aí vem o teu filho e fala assim, pai, e faz uma pergunta cabeluda. Esse cara, é um momento totalmente, entre aspas, inapropriado ou não propício para isso. Mas foi o momento que ele escolheu, ele sentiu que deveria. Então aproveita. E acho que o pai que está atento com isso, ele tem muitas oportunidades. muito bom. E eu fico pensando também, já refletindo aqui, pensando nessa cena específica, eu estou escovando os dentes, eu não vejo a hora de deitar, e aí vai vir meu filho e vai falar, pai, como é que é tal coisa? E tipo assim, uma ultra de uma porta se abre, e aí eu tenho a chance de eu falar, cara, eu vou dormir, tipo, 1 hora mais tarde, ou eu vou ter a chance de falar, nossa, amanhã eu preciso acordar super cedo, eu tenho que trabalhar pelo meu filho, então eu vou ignorar, cara, vamos conversar outro dia. E às vezes você perdeu uma baita de uma oportunidade, né? E aí o seu filho pode inconscientemente começar a achar que não tem esse espaço. Olha só. Não tem esse canal com você. Ô, Ibrahim, nossa, essa é uma coisa que eu fiquei pensando aqui agora. Você concorda com essa minha proposição, assim, porque eu ainda não sou pai, mas que a paternidade nesse sentido de ouvir, de plano, coisa assim. Na verdade, eu nem sei se eu concordo, mas o que você acha sobre isso? Que ela é desproporcional? No sentido que, assim, não é recíproca, talvez. Tipo assim, o tanto que você deposita no seu filho, você não tem uma relação de volta aqui que, opa, tô de boa. Com Que certeza, com certeza. E se a gente. E se fosse 1-1, cara, que força que você tem? Total. De verdade, eu acho que é lindo que não seja. É lindo que não seja. Putz. Então, mas eu fico pensando na minha geração, a gente foi muito bombardeado faz tempo já, vai. Com essa informação, De cara. igualdade. De igualdade. Pra valer a pena. Se a gente é amigo, cara, tem que valer muito a pena aqui. Então, assim, se você não tá fazendo por mim, cara, eu preciso. Qual que é a oportunidade mais rápida que eu vou ganhar mais atenção, mais coisas? Não tem uma mentalidade sacrificial, né? E aí eu acho que essa geração virando pais e mães, até uma coisa que eu vi, que agora acho que na minha geração, que é até a Z, tá muito mais comum você ter o cachorro do que o filho. Porque, assim, talvez o cachorro talvez exija menos, não sei, ele te dá fotos mais legais, não sei o que, né? Mas é lindo que a paternidade seja desproporcional, né? Caraca, muito bom isso. Cara, sabe que você falou de geração agora? Esses dias eu me dei conta que na classificação oficial, porque eu nasci em 1980, então eu não sou um millennial. Eu Você? sou o último ano da X. Os mileniais começam em 81. E aí eu falei, mas não faz diferença um ano ou outro. Aí eu comecei a ler a descrição, né, do que é cada coisa, e realmente acho que eu me identifico muito mais com um X. Olha só. E uma das coisas que o milenial tem, eu acho que eu não me identifico tanto, é de que ele vai conseguir ter um equilíbrio em todas as áreas da sua vida. O X, né, ele não tem tanto essa neura de querer equilibrar trabalho, família. Não. E eu penso que hoje, e assim, cara, muitos podem não concordar, essa é a minha experiência. Tentar achar esse equilíbrio, ele é um pouco frustrante. É cansativo, desgasta, suga muita energia. Enquanto que talvez o X, com uma mentalidade um pouco mais bruta, um pouco menos lapidada, ele fala, não, agora é época de trabalhar, tem que ganhar dinheiro, vou me lascar de trabalhar. E não, agora que eu nasceu meu filho, não, agora eu vou cuidar bem do meu filho. E eu acho que um pouco disso, claro, a geração X também tem seus erros ali, Nossa, faz muito mas sentido. acho que um pouco disso pode ser resgatado. É importante ser resgatado hoje. Essa ideia de que é possível
trazer um equilíbrio em tudo, meu, aí fica tudo mais ou menos? Fica tudo diluído, talvez? Ou não, eu não sei. Honestamente, eu não sei como essas pessoas conseguem o tal do equilíbrio. Sim. Eu tô aqui hoje, gravando à noite, de semana, E tarde, são 10 horas da noite 10 agora. horas da noite, e eu tive que sair de casa, comi bem rápido com meus filhos, falei assim, hoje é dia de gravação de podcast. Foi um dia de desequilíbrio. De Ou desequilíbrio, talvez de equilíbrio, não sei também. Porque você deveria ter comido com seus filhos uma hora, você deveria estar indo dormir agora, né? Talvez eu ficasse aquele, não, Matt, vamos gravar um pouco mais tarde, eu tenho que pôr. Não sei, talvez eu me desgastasse com isso. Eu falei, não, hoje é dia de gravação do podcast, amanhã a gente conversa. Amanhã eu te ajudo no que você precisa. Porque você vai estar ali amanhã também, né? Vou estar. Estive ontem. Não, amanhã acho que eu não vou estar, não. Amanhã tem uma reunião importante. Ah, é? É. Tá aí, Abraham. Então, foi muito bom até aqui. Você conseguiria trazer um core, assim, de talvez não valores, mas direções, assim, olha, Matheus, olha, eu tô há um mês de casar. Matheus, ó, você vai casar, você precisa olhar para essas frentes aqui em relação a finanças e liderança da sua família. O que você diria? Tá. A gente tem um conteúdo específico também de Patercast que a gente aborda um pouquinho esse tema. E vou resumir o resumo do resumo aqui em 3 P's. Legal. 3 P's. 3 P's, para facilitar aqui quem tá assistindo. E a gente vai, talvez, se você quer saber um pouco mais, a gente vai ter os produtos sobre isso, os e-books e tal. Mas, em primeiro lugar, um pai tem que trazer provisão para casa. Ele tem que, de alguma maneira, sustentar as necessidades da família. E aqui, quando a gente fala de necessidades, não são apenas as físicas, as emocionais, as espirituais, as relacionais, né? Nossa metodologia. Sim. Então, um pai que tem esse entendimento, por exemplo, eu trouxe esse exemplo do ir ao parque. A ida ao parque supriu, além das necessidades, algumas necessidades só físicas, supriu algumas necessidades relacionais, emocionais e até, eu diria, espirituais, porque ali a gente entendia que era um momento específico que nós estávamos vivendo como família, em que Deus estava cuidando dessa nossa transição. Sim. Um segundo ponto é o propósito. O propósito porque não adianta você só provisionar constantemente, você está sempre pensando no presente, o provisionar tem a ver com o presente, mas você tem que ter o propósito, que é algo que está apontando lá para frente. Então, a gente está passando por esse momento, e aí alguns vão chamar de P de perrengue, mas você está passando por um momento temporário, mas você tem que deixar claro, gente, isso aqui vai ter um início, a gente está no meio e vai para algum lugar. Você diria que o propósito também na época da bonança? Com certeza, também. Porque você vai estar com recursos e eles precisam ser alocados para uma direção. Não pode, vamos sair gastando agora, né? É como se você tivesse acesso a qualquer ativo no mundo. Você pode pensar em tempo, pode pensar em dinheiro, pode pensar em talentos. Conexões. Qualquer coisa. Se você não tem propósito, você não tem visão, eles não são muito úteis. Sim, você está desperdiçando, na verdade. Então, eu acho que o propósito, seja na situação de bonança, seja na situação de aperto, você precisa trazer um senso de propósito para sua família. Muito bom. E um terceiro ponto, que é prudência. A prudência é você também, não só nesse momento, mas em todos os momentos, dominar os impulsos. Você tem desejos, porque é diferente de necessidades. Você tem algumas necessidades, mas você tem alguns impulsos. E se você não se planejar, porque você tem agora um propósito, você tem um propósito. Então, isso te ajuda, isso te dá mais condições de segurar os impulsos, que é a prudência. Então, tem pessoas que falam assim, não, eu já passei por uma situação do tipo, porque eu provavelmente não comuniquei muito bem o propósito para minha esposa. E ela falou assim, depois de uma temporada, a gente está economizando, apertou aqui, apertou ali, tal. Mas, para quê? Tipo, no fim a gente não fez nada. A gente apertou o dia a dia e no fim da temporada a gente não construiu e não conquistou nada. Sim. Faltou uma visão, faltou um propósito nisso. A comunicação desse propósito. Né? Mas também, quando a gente estava ali na prudência, fica uma coisa
parece que Esse é um bom ponto. fica Esse é um bom ponto. como um peso na vida das pessoas. Mas quando você tem propósito, essa prudência ela se torna um ativo. Você fala assim, cara, eu estou colocando mais um passo em direção a esse propósito. É mais um tijolinho para construir essa visão. Mas aí, putz, aqui não é o da arte, eu sei que a gente já tá indo pro final. Mas tem no The Office, na última temporada, o casal colírio, assim, da série, o cara, ele consegue o emprego dos sonhos dele. Ele sempre ficou estagnado ali naquele mesmo lugar. Ele até sonhava, às vezes, putz, se eu trabalhasse na Filadélfia, se eu trabalhasse com esportes, coisa assim. E ele consegue. Ele consegue. Mas a esposa dele, com as crianças, tá... Enfim, esqueci da cidade. E ele fica tendo que ir pra Filadélfia. E começa a ter um clash. E aí, a discussão... E aí, por que eu tô falando isso? Até pra gente encerrar, acho que esse seria um lugar bem legal pra gente encerrar, que a crise do casal começa a ser, tipo... ele fala, a gente precisa sustentar isso pra gente conseguir dar certo. Pra isso aqui tudo virar. E começa a ficar tão desgastante, e aí ela chega e fala, qual que é a data final disso daqui? Qual que é, pra onde que a gente tá indo? E foi assim, eles estavam sendo prudentes não com dinheiro, mas com a relação deles, mas trazendo pro dinheiro, eu já fico imaginando, pô, um marido ele pode ter um sonho, cara, eu sonho da nossa família ter a nossa casa própria, da gente ter um carro bom, dos filhos estudarem num lugar incrível, eu posso ver isso com a Samara. Quando a gente casar nos primeiros anos, a gente pode viver uma prudência, prudência, prudência. Não, para que um dia, daqui X anos, eu possa pagar uma escola particular, eu possa ter tal coisa, e eu imagino, então, a conclusão do que você trouxe se a gente também viver na prudência por 15 anos e também não experimentar talvez nenhum fruto disso, vai ficar, cara, pra quê também? Vai desanimar, né? Eu imagino, né? Com certeza. E aí se torna um fardo. Se torna um fardo. É. Muito bom. Eu fiquei imaginando quando você estava falando que a prudência talvez é o radar da via, tipo, que vai controlar certinho. Você tem até o impulso de ir a 80, mas você tem que ir a 60. O carro ali é a provisão e o propósito, tipo assim, a gente tá indo pra lá, mas a gente precisa chegar vivo. Mas a gente também precisa chegar, a gente também não pode ir a 5 por hora pra nunca passar de um radar, né? Exato. Muito bom. Nós estamos hoje no primeiro episódio da série de finanças e teremos mais 3. Vamos trazer algumas pessoas bem legais. Eu acredito muito que nós teremos chaves para você que é pai, marido, você que quer ser um bom pai, um bom marido também. Nós temos chaves e a gente não tirou isso aqui do nada. Sim. A gente temos o nosso conteúdo, que é uma metodologia que foi desenvolvida caminhando com muitos homens ao longo de alguns anos, e também as experiências pessoais. Experiências que a gente entende que compartilhadas, elas geram valor também, para que você possa tomar, que nem nesse exemplo que você deu do seu futuro filho, você transmita essa essência do que você viveu. Então a gente quer compartilhar um pouco mais dessas histórias nos próximos episódios. Então fica atento, a gente está lançando esse episódio toda semana e nos vemos na próxima. Até mais.